Este ano tem sido repleto de desastres de relações públicas e atores menosprezando o público. E ninguém exemplifica isso melhor do que Raquel Zegler. A Variety lançou essas longas conversas entre vários atores da indústria. Você provavelmente viu trechos de algumas delas. De qualquer forma, uma dessas conversas foi entre Raquel Zegler e Hailey Bailey, duas atrizes que têm enfrentado alguns grandes fracassos. Elas dedicaram tempo para falar sobre suas respectivas franquias e como o público as trata com hostilidade. Além disso, eu também vou falar sobre algumas outras coisas, como empresas que mudaram suas qualidades culturais para agradar e muito mais. Então, vamos começar. Vamos dar uma olhada em alguns artigos, começando pelo Boating Into Comics, intitulado Raquel Zegler diz que é grata pela reação contra sua escalação como Branca de Neve. Nada mais pode machucar, porque eles já disseram o pior que poderiam dizer. Como sempre, esses atores treinados dentro das restrições da política identitária parecem nunca entender suas próprias ações ou mostrar qualquer tipo de responsabilidade. Em vez de simplesmente admitir que estavam errados, convenientemente rotulam tudo como uma lição de vida e afirmam que tudo o que disseram foi justificado porque são de Hollywood e, portanto, são corretos em tudo o que buscam. E qualquer pessoa que se atreva a criticá-los ou se opor a eles está simplesmente propagando ódio, quando, na realidade, é o contrário. Tudo isso começou com este artigo da Variety, intitulado Hailey Bailey e Raquel Zegler falam sobre se tornar princesas da Disney, cantando ao vivo no set e ignorando os fãs tóxicos. Mantenha-se grato e ignore o ódio. Mais uma vez, elas nunca fazem isso, não é? Chamar os fãs de tóxicos é a última coisa que você deve fazer. Quantas vezes eu disse neste canal que não é uma boa ideia atacar seu público? Provavelmente umas 100 vezes até agora. Essa mentalidade é o que me incomoda tanto sobre esses atores mimados é que sempre que fazem algo que é elogiado, é positivo, e qualquer coisa que fazem e é vista com maus olhos é repentinamente devido a um ódio tóxico, como se fossem incapazes de tomar decisões ruins ou ter opiniões estúpidas. O desastre de relações públicas que é Branca de Neve vem ocorrendo há meses. O filme está em constantes refilmagens, e começou como uma fantasia feminista que substituiria os anões por 7 criaturas mágicas, todas com identidades de gênero variadas, o que até hoje parece uma paródia. Mas quando se trata das coisas de hoje, a sátira quase perdeu todo o significado. É praticamente impossível satirizar o mundo de hoje quando a realidade já é tão sombria e ridícula. Temos múltiplos gêneros e identidades sendo promovidos por instituições e escolas, e coisas como recentemente em Doctor Who, onde o doutor agora pode regenerar dando à luz a outro doutor através de seus órgãos genitais, o absurdo nunca acaba. O que estou dizendo é que toda essa troca entre Raquel e Holly se assemelha a dois atores tentando ser constantemente agradáveis um ao outro. E também é muito interessante observar como Raquel Zegler se comporta nesta entrevista específica em comparação com antes. Aqui ela é toda graça e fala suavemente, agindo como se fosse muito grata e respeitosa em relação ao material de origem da Branca de Neve, enquanto no início do ano vimos a verdadeira Raquel, aquela que reclamava de ter que usar um vestido enquanto trabalhava e dizia que deveria ser paga por cada hora, qualquer coisa em que estivesse envolvida na história. Eu garanto que entre a versão verdadeira, obstinada e ávida por poder, e essa versão suave e agradecida, definitivamente houve uma reunião em que a Disney a fez parar de ser tola, porque, como eu disse em vídeos anteriores, muitos atores hoje sentem que é seu dever moral serem ativistas quase tanto quanto serem atores. Olhe para pessoas como Mark Ruffalo, que metade do tempo nem sabe pelo que está protestando, mas sente que precisa fazer isso de qualquer maneira. E a outra coisa que é simplesmente estúpida de se ver é como Raquel Zegler tenta retratar o ódio online que recebeu como sendo injustificado. Mas a verdade é que o que aconteceu e as consequências de suas declarações só podem ser atribuídas a uma pessoa, que é ela mesma. Claro, nenhuma das críticas que ela enfrentou teria existido se ela tivesse mostrado respeito pelos fãs. Mas na mídia de hoje, isso não é possível para muitos desses pretensiosos. Eles têm que agradar a ativistas e promover a agenda o tempo todo. A reação dos fãs não surge do nada. Eu odeio quando ouço pessoas da mídia dizerem coisas como os fãs são tóxicos quando se trata de Star Wars ou outras propriedades como Ghostbusters. É como Henry Cavill disse quando estava sendo entrevistado para The Witcher antes que as coisas ficassem ruins. Ele não vê aquele ódio tóxico como outros o colocam, mas o vê como paixão. I'm curious if that's comparable to this sort of world, this culture of toxic fandom, where like if you make a movie, especially if you make a superhero movie, like you have great intentions, but there are always going to be a small yet vocal group of people there can kind of just be toxic. I understand what you're saying, but when it comes to fans, it is a fan's right to have whatever opinion they want to have. And people are going to be upset because, especially when you're talking about books or games, because you're never going to be the exact person who they had in their head or who they played on Witcher 3, for example. I don't necessarily consider that toxic, I just consider that passionate.
E ele acredita que os fãs têm direito a essa paixão sempre, porque, ao contrário de Ziegler e outros estranhos que pensam que é o público o problema, pessoas como Henry Cavill entendem que seu trabalho e suas oportunidades não existem sem o cliente pagante. Ziegler acredita que pode ser irritante e egocêntrica porque representa aquela parte de Hollywood que se sente obrigada ao seu apoio, mesmo que não o mereça. Eles acham que, bem, estão fazendo filmes e você gosta de arte, então naturalmente você vai dar seu dinheiro a eles, mesmo que os odeie, porque quer que mais filmes aconteçam. A conexão entre o cliente e os criadores de hoje nunca foi tão instável. E é por isso que eu sempre digo que você nunca deve atacar seu público, nunca. Por exemplo, olhe para mim. Meu canal não existe sem milhares de espectadores que sintonizam em cada vídeo. Eu sou eternamente grato pelo apoio que recebo de todos que dedicam até mesmo um segundo assistindo a algo que passei horas fazendo. Eu não ganho nada. Eu só perderia minha oportunidade de seguir meu emprego dos sonhos, que é este, aliás, se dissesse ao meu público que estão errados e os desrespeitasse, como Henry Cavill disse, você não é nada sem o apoio das pessoas que estão investidas nessas coisas. Eu não me sinto no direito da sua audiência ou apoio, e tenho que trabalhar ativamente todos os dias para garantir que seja digno disso. Pessoas como Raquel Ziegler e outras como ela sentem que têm direito a isso, e é daí que vem todo esse ódio online, como ela o chama. Também é interessante como ela expressa as coisas. Vamos assistir a um trecho dela durante esta entrevista da Variety, onde ela afirma ser uma grande fã dos desenhos da Disney como a Branca de Neve. Depois, vou mostrar um trecho dela falando mais honestamente no início do ano. E você me diz. Então, vamos assistir. Because it's hard being women under the spotlight. People are so critical and just say anything that they would never say to your face. No. So, yeah, how has that been for you, being able to navigate it? You know, choosing thankfulness and Yes. gratefulness is choosing peace. And as much as you'd like to remind people verbally that Yes. being in the spotlight doesn't absolve you of your humanity, that you're allowed to have human moments, Yes. it doesn't necessarily do what you want it to do, and it fuels Yeah. them more. Yes, exactly. I feel so thankful for those moments because it started to make me feel like solid Teflon. Yes. That it can't really, that nothing can hurt anymore because Amen. they've said the worst that can be said, and you just kind of say, thank you so much for this. I have a lot of love in my life, Yes. and I'm very thankful. If I'm going to stand there 18 hours in a dress of an iconic Disney princess, I deserve to be paid for every hour that it is streamed online. That the cartoon was made 85 years ago, and therefore it's extremely dated when it comes to the ideas of women being in roles of power. I mean, definitely pressure. The cartoon's so beloved. It's like a monumental moment in film history. Yeah. It was like the first feature-length Yeah. cartoon movie. Disney cartoons, I'm one of them. You know, I love everything that the Disney company has put out. I just mean that it's no longer 1937, and we absolutely wrote a Snow White that is not going to be yeah, saved by the prince. She's not going to be saved by the prince, and she's not going to be dreaming about true love. Mas agora, de repente, ela sempre foi uma fã e aparentemente ama a propriedade. Ela está mentindo para usar. O que está acontecendo aqui é muito óbvio entre então e agora. Ela teve algum treinamento quando se trata de se comportar em entrevistas, porque, se algo, a Raquel Ziegler que vemos atualmente é mais um ato do que a verdadeira ela. Já sabemos que ela não se importa com a Branca de Neve e queria encher o filme com bobagens de agenda feminista. Mas a Disney tem corrigido todo o filme desde então, devido às suas declarações idiotas. E agora o filme tem um orçamento de cerca de 300 milhões de dólares, o que significa que precisa arrecadar cerca de 700 milhões de dólares para se pagar. A Pequena Sereia, que teve uma fração da controvérsia que Branca de Neve teve, só conseguiu arrecadar cerca de 550 milhões de dólares, o que acabou fazendo o filme não ter lucro nos cinemas. A probabilidade de este filme da Branca de Neve fracassar é quase absoluta. Eu não vejo este filme fazendo nem perto do que A Pequena Sereia fez, e sinceramente espero que Branca de Neve faça pior do que os níveis da Marvel em termos de desempenho. E este é o resultado da crescente rejeição dos fãs se afastando de coisas consideradas politicamente carregadas. O Tor.com teve um artigo esta semana falando sobre como a Disney abandonou a unidade familiar ao empurrar mensagens politicamente carregadas. Mas aposto que não é apenas a Disney, mas todas as empresas que estão sofrendo pelas mesmas razões. Muitas coisas são politicamente projetadas para enviar mensagens nos dias de hoje, e muitas vezes é para crianças. E quando não são absurdos políticos, são decadentes, com lugares como o Twitch permitindo que streamers exibam essencialmente transmissões de softcore onde essas streamers femininas ficam sem blusa. E algumas pessoas podem dizer o e daí?
Mas a verdade é que lugares como Twitch e serviços como Disney, Warner Bros. E outros são amplamente apoiados e consumidos por crianças. A realidade distorcida aqui é que tudo hoje em dia tem alguma mensagem subjacente em seu núcleo. É como quando, no início deste ano, os fãs ficaram irritados com o desenho infantil Transformers Arf, que alegava que os Transformers são não binários e usam pronomes como eles e elas. Mas os Transformers são robôs. E, como Elon Musk respondeu a esta postagem, os computadores são literalmente binários. Mas esse não é o ponto para essas pessoas, não é mesmo? Porque tudo deve ser politizado e feito para transmitir algum tipo de mensagem. Quando se tratou do remake de Branca de Neve em sua forma original extremamente consciente, isso está sendo alterado devido à reação negativa. A Disney tentou transformar os anões em 7 criaturas mágicas com identidades e gêneros variados. Isso foi feito simplesmente para transmitir mensagens, e porque a Disney sabe que o público principal de um filme como este, é claro, serão as crianças. E como muitos desses o estranhos só se recusam a ter filhos, graças a Deus por isso, eles precisam de outras maneiras de garantir que o futuro seja preenchido por pessoas como eles. E se eles estão dispostos a ter filhos, a única alternativa é doutrinar e radicalizar as crianças de outras pessoas. E como os pais costumam fazer qualquer coisa para garantir que seus filhos se acalmem e não corram pela casa como o Sonic the Hedgehog, eles apenas colocarão um programa colorido e as crianças assistirão sem que os pais saibam. E nesses momentos de silêncio, quando os pais não estão presentes, é aí que os predadores costumam agir sobre essas mentes jovens impressionáveis. E é por isso que é assim. É realmente por isso que muitos jovens hoje em dia têm mentalidades de vítimas. Só vemos a ponta desse iceberg. E, uma vez que essas pessoas cresçam o suficiente para concorrer ao Congresso ou ter um impacto significativo em nosso mundo, o senso comum do ser humano comum será jogado pela janela e o ciclo continuará. Felizmente, de muitas maneiras, essas coisas estão falhando em todos os lugares, mas ainda é cedo para ver os resultados. De acordo com isso, as visualizações da Disney na BlizzCon caíram cerca de 14%, o que, é claro, significa menos receita publicitária. Então, talvez, em certo sentido, os pais estejam se tornando mais conscientes do que essas empresas estão tentando fazer. Por outro lado, empresas como a Disney admitiram abertamente em relatórios recentes que essa busca por diversidade não funciona. Eles disseram em um relatório, e cito, geralmente, nossas receitas e lucratividade são prejudicadas quando nossas ofertas e produtos de entretenimento, assim como nossos métodos para disponibilizar nossas ofertas e produtos aos consumidores, não alcançam aceitação suficiente do consumidor. Além disso, as percepções dos consumidores sobre nossa posição em questões de interesse público, incluindo nossos esforços para alcançar alguns de nossos objetivos ambientais e sociais, muitas vezes diferem amplamente e apresentam riscos para nossa reputação e marcas. E tudo isso porque essas corporações não estão mais interessadas em criar conteúdo para crianças. E, ao fazer isso, perderam a unidade familiar quando se trata de audiência, e lugares como a Disney, por exemplo, estão seguindo os millennials e a geração Z com conteúdo que eles acreditam que ressoará com eles, o que faz com que coisas feitas para crianças se tornem uma audiência dupla estranha, e os programas infantis não são realmente feitos para crianças, mas sim para adultos emocionalmente estagnados em crescimento. E, quer admitamos ou não, a mídia que consumimos como sociedade ajuda a moldar as gerações atuais e futuras. Eu cresci assistindo a programas como Saved by the Bell ou Everybody Loves Raymond, e desenhos animados como Blue's Clues, ou o saco de pancadas favorito de todos, Caillou. A maioria desses programas é feita para promover valores como ter filhos e manter uma família unida. Ao inculcar esses valores, ajudou mais famílias a terem mais filhos, garantindo que as gerações continuassem. Mas nos dias de hoje, a maior parte da programação é projetada para glorificar coisas como ser solteiro e sozinho, não ter filhos e promover palavras de ordem superficiais que mudam de significado o tempo todo. O que esses gigantes do entretenimento como Netflix ou Disney fizeram foi mudar suas prioridades, e ao fazer isso, não estão mais perseguindo a unidade familiar ou promovendo valores fortes. E está claramente tendo um efeito adverso em nossas gerações agora. Como essa parte menciona, lugares como a Disney realmente incentivam suas funcionárias a não terem filhos, oferecendo-lhes serviços completos e pagos para se livrarem de suas gestações. Isso pode soar bem para os ativistas progressistas com óculos de armação grossa e um piercing no septo. Mas a verdade é que, ao promover e permitir que esses comportamentos sejam recompensados, isso vai, obviamente, incentivar mais funcionárias a simplesmente não terem filhos. E quanto menos crianças nascerem em geral, tecnicamente, para impérios do entretenimento, isso é realmente ruim para os negócios, porque sem novos garotos nascendo, as futuras gerações serão obviamente menores e o público será menor. Não apenas você não pode doutrinar pessoas suficientes, simplesmente não haverá pessoas suficientes para agradar de qualquer maneira. Então, suas receitas diminuem, suas visualizações despencam, e é porque essas empresas estão promovendo valores essenciais que na verdade não beneficiam as gerações futuras nem suas próprias corporações. OB.
Obviamente, não estou dizendo que as mulheres não devem ter autonomia sobre seus corpos. Devem. Mas advogar para que funcionárias abortem suas gestações, incentivando-as a trabalhar mais, isso só sinaliza o fracasso para o nosso futuro também. E não ajuda que a geração Z não queira ter filhos e prefira apenas festejar e beber suas vidas. Como foram condicionados pela mídia que consumiram enquanto cresciam, dizendo-lhes que o mundo é terrível e que as mudanças climáticas vão matá-los de qualquer maneira. Então, como esperar um futuro melhor quando o conteúdo produzido é usado apenas para doutrinar e arruinar os futuros potenciais de milhões de jovens? É uma das principais razões pelas quais sou tão vocal em garantir que as pessoas recuperem algum senso comum e saibam que ainda há esperança em um mundo que foi pintado como nada além de opressivamente sombrio por outros. E, como eu disse várias vezes em outros vídeos, coisas como superpopulação são quase sempre promovidas por pessoas que têm vários filhos, que dizem que, para salvar o planeta, você tem que viver em uma cápsula, comer insetos, não ter filhos ou dirigir carros. Enquanto essas mesmas pessoas no poder têm vários filhos, voam em jatos particulares e possuem várias mansões em diferentes casas, você está sendo enganado por um grupo de elite para arruinar o futuro deste mundo. A coisa mais radical que você pode fazer nos dias de hoje, de maneira estranha, é abraçar os valores que seus avós provavelmente tinham quando cresciam, ter filhos, casar e escolher comer um bife de verdade em vez de um sanduíche de gafanhoto, são apenas algumas coisas consideradas tabus no mundo moderno de hoje. E eu não sei quanto a você, mas eu não vou ouvir as opiniões de pessoas que me dizem que minha forma de viver está errada, especialmente quando essas mesmas pessoas nem conseguem me dizer com confiança qual é o próprio gênero delas. E como sempre, essas empresas estão sinalizando virtude enquanto fazem exatamente o oposto. Foi relatado recentemente que a Disney foi pega em uma ação coletiva onde cerca de 9.000 funcionárias descobriram que estavam sendo pagas menos que seus colegas do sexo masculino. E novamente, isso vem de uma empresa que defende valores progressistas. Como eu sempre disse, as empresas não têm moral, apenas têm prioridades. O relatório oficial alega que a Disney tem nos enganado há 4 anos e hoje eles foram provados errados. Este caso não se trata de 9 autoras individuais. É sobre todas as mulheres na Califórnia que trabalham para a Disney e que estão cansadas de serem pagas menos que seus colegas do sexo masculino e que buscam um tratamento justo. Isso inclui essas 9.000 mulheres. Uma delas é uma gerente da Disney chamada LaRhonda Rasmussen, que disse estar sendo paga 2% a menos que seus colegas do sexo masculino, para o que LaRhonda disse, acho que a defesa da Disney vai desmoronar porque é isso que eles estão tentando dizer, que ela deveria ser paga menos por causa de blá, blá, blá. Porque se você fizer isso na frente de um júri, você está morto. Não há como isso ser aceitável para um júri na Califórnia em 2024. Um dos advogados da estação disse o seguinte, esses são casos importantes para reduzir a lacuna salarial e expor práticas salariais discriminatórias. Temos a honra de representar as mulheres corajosas que se manifestaram para contar as histórias de tantas mulheres tratadas como mão de obra barata. Estamos satisfeitos que o juiz tenha enxergado através das táticas da Disney. A equidade é o objetivo. E a parte final deste relatório diz que outra ação está sendo movida contra a Disney especificamente por violar a Lei de Emprego e Habitação Justos da Califórnia, o que afeta outras 12.000 funcionárias. E tudo o que vejo nessa baboseira é que essas empresas e ativistas como Ziegler falam de um lado enquanto pensam ou fazem algo que contradiz imediatamente o que estão dizendo. E parabéns à Disney por injetar toneladas de diversidade e igualdade de gênero em seus escritórios, já que isso acabou resultando em provavelmente milhões, se não bilhões, em danos quando tudo estiver dito e feito. Mas como você pode ver, quando você adere ao politicamente correto, você definitivamente acaba falindo. A turnê de desculpas de Raquel Ziegler que retrata os fãs como tóxicos não conquistará ninguém de volta. E as corporações estão tão obcecadas pela doutrinação que estão fazendo com que milhões se afastem. E eu não os culpo, mas lembre-se sempre que este é o futuro que eles queriam. E agora que as repercussões estão chegando, não há ninguém além deles para culpar. Mas como sempre, obrigado por assistir, querido espectador, e se inscreva, curta o vídeo e compartilhe se gostou. Agradeço aos patronos, como sempre, por seu apoio. E cuide de si mesmo. Beba bastante água e mantenha sua mente clara.